Boa tarde. Estamos começando mais um Momento Suíno Paulista e hoje nós temos como convidado o Sr. Stefan Horn. Ele é médico veterinário e consultor, com larga experiência em granjas, fábricas de ração e frigoríficos. Também foi autor de cartilhas, manuais e livros na área de suinocultura, em parceria com a ABCS. Stefan, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Júlia. Obrigado. Tudo bem com você, né? Tudo certo por aqui. Obrigada. O Stefan está aqui hoje para falar sobre a orientação normativa número 3, de 15 de junho de 2020. É uma normativa que aprova os modelos de formulários utilizados na fiscalização de estabelecimentos de produtos destinados à alimentação animal, bem como os manuais para os seus preenchimentos. Essa normativa entrou em vigor agora, recentemente, no dia 1º de julho. Stefan, o que mudou com a publicação da orientação normativa em comparação com o anexo revogado da IN 04? Júlia, só antes da gente iniciar, só queria rapidamente aqui agradecer o convite, né, da Associação Paulista de Criadores de Suínos, do Consórcio Suíno Paulista, né. Para mim é uma satisfação poder contribuir com vocês aí, até pela parceria de longos anos que a gente já tem, né. Vocês sempre são apoiadores aí, então isso é muito bom. E eu acho que esse assunto que vocês elegeram aí, especialmente essa norma operacional 3, vem num momento muito oportuno, e eu acho muito interessante a gente falar a respeito disso, né? Então, com relação à sua pergunta, a gente teve, então, essa norma operacional 3, ela entrou em vigor a partir do dia 1º de julho, né, na verdade, como você citou aí, e por que eu digo que é importante a gente falar sobre isso agora? Porque, assim, como nós estamos vivendo esse momento de pandemia, está todo mundo em casa. Isso vale também para os fiscais, está todo mundo em teleatendimento. Então, assim, quando vem uma legislação, e nos últimos tempos, né, nos últimos dias, nas últimas semanas, foram muitas legislações que surgiram, algumas alterando outras que já estavam aí, e uma delas, inclusive, foi colocada em consulta pública a partir do dia 1º de julho também, até dia 31. Então, é muita coisa, e nós não conseguimos estar no campo em função da pandemia. Então, fica um pouco mais difícil a gente levar orientação e esclarecimento para a nossa cadeia lá no campo, né? Então, acho que é de suma importância que a gente trate desse assunto nesse momento. Você poderia repetir a pergunta, por favor, que aí para o pessoal aí não perder o fio da meada. Sim, claro. Stefan, a pergunta foi sobre o que mudou com a publicação da orientação normativa em comparação com o anexo revogado da IN 04. Exato, Júlia. Então, o que se alterou? Até então, a gente tinha a Instrução Normativa 4, que fala do BPF, e aí ela tinha como anexo uma lista de verificação, ou um checklist, que seria seu nome em inglês, né? Então, ela tinha lá quase 180 itens, se eu não me engano, são 176 itens que eram checados, né? E agora, esse documento não vai ser mais utilizado na fiscalização pelos fiscais, porque quem faz a fiscalização é um AFFA, que é um Auditor Fiscal Federal Agropecuário, né? E ele agora vai seguir os formulários e o manual que estão contidos nessa norma operacional 3, que passou a vigorar no dia 1º de julho. Mas quando a gente olha esses formulários da norma operacional, a gente percebe que, assim, eles têm uma semelhança com o que estava na lista de verificação da Instrução Normativa 4. Então, assim, na verdade, eles aproveitaram parte dela, fizeram algumas alterações na redação, na escrita, né? Agora, o principal que a gente precisa entender é que, antigamente, a gente tinha, então, a lista de verificação e você tinha que cumprir uma determinada número de pontos em 100 pontos possíveis, né? E com uma outra instrução normativa que veio antes da norma operacional, inclusive esse enquadramento nesses grupos aí foi abolido, já tinha sido abolido. E com a norma operacional 3 agora, eles vão fazer essa fiscalização baseada numa análise de risco. Então, eles vão analisar caso por caso, fábrica por fábrica, e vão determinar o grau de risco daquela fábrica. E, para isso, eles vão usar esses formulários, então, que estão descritos nessa norma operacional 3, e aí um dos anexos é o 5, que é justamente o manual que vai dizer como que o fiscal tem que fazer essa fiscalização, como que ele tem que preencher. Então, é importante no campo a gente entender que a norma operacional 3 é o guia para o fiscal fazer a fiscalização, né?
Então, ela é um documento, de certa forma, interno do Ministério para que eles façam a fiscalização. Agora, nós, no campo, temos que conhecer esse documento para entender o que vai ser exigido. Mas, se nós olharmos lá, nós vamos perceber que eles vão se preocupar com fatores de risco na área externa da fábrica, na área interna da fábrica, com equipamentos e utensílios. Isso já estava contido também na norma, na Instrução Normativa 4, na forma do seu anexo, que era a lista de verificação. Stefan, na sua opinião, esses modelos e manuais de preenchimento tornam o processo de fiscalização mais claro? Eu já tive a oportunidade de estudar, procurar entender, porque, na verdade, esse documento ele é muito recente, ou seja, um pouco antes do dia 1º que a gente teve acesso a ele, né? Deve ter sido uns 4, 5 dias antes ali. Então, a grande maioria das pessoas nem teve acesso a ele ainda, então é claro que, assim como qualquer outra coisa que é nova, que é recente, a gente precisa entender, estudar, e certamente vão surgir algumas dúvidas. Eu mesmo tenho algumas poucas dúvidas em relação a esses formulários, a esse manual. Eu já fiz uma consulta ao Ministério através do teleatendimento e aguardo um retorno dessas minhas poucas dúvidas. Mas o que eu sugiro é o seguinte, que as pessoas procurem conhecer o documento, se tiverem dúvida, procurar a sua regional ou CIPOA daquela área, e tentar entender, se tiver alguma dúvida, buscar esses esclarecimentos, né? Porque o fiscal vai utilizar justamente aquilo ali. Eu entendo que a intenção foi a de melhorar, né? A gente percebe que eles incluíram certas coisas que não estavam previstas na lista de verificação anterior, então certamente isso aí vai ser benéfico para o setor. Agora, é importante que a gente, o quanto antes, conheça essa legislação, tenha acesso a ela, a estude e a entenda e tire as dúvidas, né? Embora quem vá usar essa legislação ou vá seguir essa legislação é o fiscal federal. Nós apenas vamos ser fiscalizados, mas por isso que a gente tem que entender essa norma operacional 3. Stefan, essa normativa, apesar de ter entrado em vigor recentemente, você já conseguiu perceber se trouxe algum benefício para o setor de produção animal? Olha, eu entendo, Júlia, inclusive eu vou até fazer essa colocação, porque, assim, é muito comum a gente no campo, vamos dizer assim, reclamar de uma legislação, seja ela uma já existente ou uma nova. E a gente tem que entender que, assim, alguém lá com conhecimento técnico, né, a princípio fez essa legislação e a intenção certamente é para trazer benefício e para melhorar todo aquele processo naquela cadeia e com um determinado objetivo. No caso das boas práticas de fabricação, é você garantir a qualidade da ração em primeira instância, mas também já a segurança da ração. Como agora com a norma operacional eles vão eles vão fazer uma avaliação de risco, então eles vão garantir a qualidade do produto final nas fábricas, que é a ração, que é um concentrado, um premix, um núcleo, né? E vão garantir também a segurança desse produto, né? Porque nós estamos falando de um alimento que vai para animais, que vai gerar alimento para o ser humano, seja na forma de um derivado dele, né? Leite, ovos, ou diretamente o animal na forma de carne. Só porque, como ainda está muito recente, eu, por exemplo, ainda não tive nenhuma situação prática onde o fiscal já aplicou essa norma operacional 3, até porque agora nós estamos no dia 20, nós temos 20 dias aí da vigência dessa legislação. Mas, no meu entender, sim, ela vai trazer, a gente espera que sim, né, que traga benefícios, mas, como está muito recente, todos nós não precisamos entendê-la melhor, mas cabe a nós estudá-la, né, não basta a gente simplesmente falar assim, alguém vai vir aqui me explicar, não, a gente já pode ter acesso ao documento, estudá-lo, e procurar entendê-lo, e as dúvidas que tiver, buscar uma fonte oficial para dirimir essas dúvidas, né? Mas, resumindo, no meu entender, sim, vai trazer benefícios para a cadeia aí, com certeza. Tá ok, Stefan. Eram essas as dúvidas que a gente tinha para hoje. Eu queria agradecer o tempo que você disponibilizou para falar com a gente, esclarecer todas essas dúvidas. Muito obrigada. Eu que agradeço, Júlia. Uma boa tarde para você, uma boa semana e estamos aí, sempre à disposição. Sempre que precisar, pode contar conosco.